Boa tarde, amigos e amigas. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez reunidos para o nosso vídeo de número 11 do canal Amiga Espírita, nas nossas tardes de luz. É um prazer estarmos juntos reunidos, é uma alegria. Enquanto isso, o pessoal vai entrando. Boa tarde, Dirce. Boa tarde, Rosângela. Sejam bem-vindas. Vamos ler mais uma poesia desse livro, Estrelas no Chão. Hoje a poesia se chama Paterno Amor. Vou colocando aqui no comentário também para fixar. Pessoal, se atrapalhar muito o vídeo, tá com alguma batida aqui em cima, no apartamento aqui de cima, aqui de onde eu moro. Se incomodar muito, aí eu aumento um pouquinho a minha voz, tá bom? Eu acho que deve logo parar. Boa tarde, Aloísio. Seja bem-vindo. Prontinho. Então, o tema de hoje é Paterno Amor. Ele é mais um poema daquela poetisa que a gente até falou naquele vídeo Paciência, né? A Narcisa Amália. E vamos lá, então. Vou falando ele aos pouquinhos e vamos seguindo. Paterno Amor. Na frente, a maca envolve um corpo em malha fina. O professor verbera e grande turma o escuta. Ele clama sincero: o tóxico domina, a cocaína aumenta em propaganda astuta. Então aqui a gente vê, né, nessa primeira parte, ele explicando, né, deve ser um professor de uma turma, algum estudo, né, provavelmente de médicos ou de alguém que vai fazer algum estudo em cima de um corpo, né? E aí ele, né, já chega, né? Muitas vezes que nem a gente, né? Quando chega vendo de longe uma situação, né? Então ele supõe, né? Olhando o corpo, ele supõe, né, que é um corpo que estava sob domínio de alguma droga, né? E ele já fala que está dominando isso, que a cocaína está aumentando, está, né, influenciando todo mundo. E é muito quando a gente, né? Boa tarde, Priscila, seja bem-vinda. É muito quando a gente às vezes está de longe, numa posição de muito longe, julgando lá, né? Os seres humanos, né, gostam de fazer isso com bastante frequência, né? Todos nós, a gente olha às vezes uma coisa muito de longe, já supõe, né, o que aconteceu, por que aconteceu, e é um olhar muito de fora que a gente julga, né? Pessoas, situações. Muitas vezes a gente nem sabe direito o que é, né? Quem nunca julgou uma pessoa, mal conhecia, alguém falou para você, tal pessoa é desse jeito, né? E aí quando você vai conhecer essa pessoa de verdade, você descobre que é completamente diferente, que não tem, né? Não tem nada a ver. E aí eu fiquei refletindo muito aqui nesse ponto, é o preconceito, Pri. O preconceito, né? A gente faz muito isso com as pessoas e eu lembro muitas vezes, parece que isso domina, né? Porque todo mundo acha que é uma espécie de alerta. Vou avisar a tal pessoa que ela é assim, né? Eu não sei assim, a gente vê isso muito comum, né, na sociedade. Eu vi até um ponto aqui, gente, eu tô achando um pouquinho escuro aqui. Peraí, deixa eu acender a luz. Ver se melhora. Tá escurinho aqui hoje. E até, né, o próprio Chico, num dos livros, no Fonte Viva, até comenta, né, que a nossa visão interna é muito das cores que a gente carrega no coração. Então, se você, né, tem cores claras, você vai ver as coisas boas. Se você já tem, né, já tem essa sombra, já tem essa treva que dominou dentro de você, você também vai ver uma maledicência, uma inveja, você vai ver tudo de ruim, né, nas coisas. E aqui nesse primeiro ponto, então, o professor ele está olhando, né? Eles encontraram um corpo, acredito que para estudo, e aí ele já comenta, né? O tóxico domina, a cocaína, né? A gente muitas vezes fala, viciado assim mesmo,
O pessoal entra, né, escolhe porque quer, e a gente julga muito, né, sem saber o que aconteceu. Aí vamos continuar aqui, então. Designando a maca, ei-lo que discrimina. Viemos à polícia em nossa intensa luta, ver de perto a infeliz criança prostituta, que ontem morreu drogada às portas de uma esquina. Então ele já sabe, né, o que aconteceu. Infeliz criança prostituta. Então, né, como ele se coloca longe, né? Muitas vezes a gente no nosso julgamento também se coloca longe, né, em relação a essas coisas. E eis que, né, vamos finalizar aqui para a gente ver o que acontece. O professor descobre o corpo nu da morta, solta um brado de horror que os ares longe corta. Cai em pranto, a gritar na dor em que se humilha. Filha do coração, meu amor, minha prenda, quem te fez tanto mal? Julguei-te na fazenda. Piedade, meu Deus, sou pai. Ah, minha filha. E assim termina esse poema. Narcisa Amália, mais uma vez. E aí ele descobre, né, que era filha dele. Provavelmente uma filha, né, que estava perdida, né, se enveredou por esses caminhos não tão bons, acabou tendo um destino triste demais, né? E ele, né, que estava desde o início lá julgando como se fosse uma coisa muito longe da realidade dele, de repente ele vê que era filha dele. E aí, né, acaba, né, não tem mais uma, uma conotação mais, ele esquece, ele é pai, né? Ele é a filha dele, é a própria filha. Então, quantas vezes a gente não faz julgamentos e acaba tendo, né, esses desfechos, acaba acontecendo com nós mesmos. E é muito triste, né, tudo isso. Mas eu achei bom, gente, até, né, todo mundo acho que ficou triste, né? Impressionante essa história, assim. Achei ela muito forte, né? A Dirce também ficou triste, todo mundo. E eu acho que isso serve, gente, de um alerta. O que está acontecendo debaixo, né, dos nossos lares, dentro das nossas casas? Muitas vezes, né, estamos todos aqui no mesmo teto, um trabalhando, outro estudando, cada um no seu canto, né? Hoje ainda com televisão e tudo quanto é cômodo, cada um tem seu celular, cada um tem a sua vida, né? Tem a sua privacidade, mas o que está acontecendo no íntimo de cada pessoa, né? A gente não sabe. E por coincidência, a gente ontem até, eu estava aqui na cidade que eu moro, né? Eu moro na ABC Paulista, então são cidades grandes, né, daqui da região. E aconteceu um caso que circulou em vários grupos, né, de mães. Eu, como mãe, também estou nesses grupos, né? E era um menino de 12 anos que ele tinha se perdido no bairro, então ele tinha se perdido ontem, meio-dia e meia, e ninguém sabia onde ele estava. E aí começaram a circular. Os pais começaram a procurar a polícia, né? Eu não conheço a família nem nada. E aí veio até mim no grupo. E aí eu fui acompanhando, né? Esperando que ele fosse encontrado, né? Bem. E graças a Deus ele foi encontrado bem. Ele foi, olha só, ele foi encontrado na estação do Brás, que é o que? Uns 15 quilômetros daqui? Devem ser uns 15 quilômetros. E parece que ele foi a pé até lá, porque ele tinha aprontado alguma coisa em casa e ele ficou com medo de voltar para casa e contar para o pai e para a mãe. E aí ele decidiu fazer isso. Olha só, gente, 12 anos. Olha a situação. Então, é um alerta para a gente pensar como que está a comunicação com os nossos filhos, como que está a comunicação com o seu esposo, com a sua esposa, com a sua mãe, com o seu pai, com alguém da sua família que você precisa de ajuda, né? Que precisa ajudar. Então a gente tem que pensar muito bem como é que tá isso, porque às vezes, né, tudo são pequenos sinais. Às vezes a pessoa tá muito quieta, né? Tá quieta até demais. E a gente aqui cheio das coisas de tarefas, de coisas de casa, com as coisas do nosso trabalho, a gente acaba não dando atenção, né, para quem tá junto com a gente. Ou o contrário, a pessoa tá muito eufórica, tá muito, não tá normal, não é o normal dela, né? Que também é um alerta. Então a gente precisa estar muito alerta com os nossos entes mais próximos, com os nossos amigos, com os nossos parentes, com os nossos filhos.
porque tá numa situação hoje que todo mundo está sofrendo, né? O reflexo desse isolamento, o reflexo de tudo que está acontecendo, e cada um absorve de uma maneira, cada um depois acaba tendo uma ação, né? Que a gente acaba não entendendo, né? Provavelmente, coitado desse pai aqui do texto, nem sabe por que aconteceu, né? Como é que a filha dele foi parar desse jeito nesse caminho. Mas aí cabe, né, a nossa missão, principalmente de pais, a nossa responsabilidade eterna com os nossos filhos, o ficar de olho, o cuidar bem, o às vezes parar 10 minutinhos que for, né? Tem as atividades, louça, sujeira, roupa, tem todo dia. Então dá para parar 10 minutinhos e prestar um pouquinho de atenção, perguntar como tá se sentindo, né? O meu filho ainda é pequeno, mas mesmo com 5 anos a gente vê, né? A gente fez um trabalhinho até recentemente para ele conseguir se expressar. Como é que ele está se sentindo? Se ele está triste, se ele está feliz, se ele está ansioso. Então, a gente precisa, né, ter essa educação emocional dentro de casa, a gente conseguir se expressar, senão a gente guarda tudo para dentro. E aí a gente vai acabar fazendo o quê? Trazendo essa treva, essa sombra para dentro de nós, trazendo, né, tudo isso lá do começo, né, que eu falei, que é a nossa cor, é a nossa visão interna do mundo. E a gente começa a ter uma visão do mundo toda errada, com as outras pessoas, com a sociedade, com as coisas, a gente acaba despertando maus sentimentos, ciúme, inveja, maledicência, sendo que não, né? O caminho de Jesus é o contrário, é o caminho do bem, é o caminho do amor, não importa o que as outras pessoas estão fazendo, mas o que a gente, né, está fazendo para seguir esse caminho do bem, o que a gente está podendo fazer para melhorar a vida das outras pessoas, né? Então, acho que esse é um recado aqui principal, né? Uma reflexão que eu fiz. Deixa eu ver o que o pessoal foi comentando. Foi triste, né? Hoje. É um alerta mesmo, a Pri. Aloísio, temos que ser solidários nesses tempos solitários. Sim, muito. A gente tem que sair um pouco, às vezes, da nossa zona de conforto também e ver o que a gente pode fazer, né? Além do que a gente já faz. É mais do que a nossa obrigação, né? E muitas vezes é olhar mesmo o outro, porque se amanhã acontece alguma coisa com alguém próximo, a gente vai se questionar: será que eu podia ter feito alguma coisa para ajudar? Será que, né, eu poderia ter pego aquela tarde ali que eu tava, sei lá, entrei no Facebook, entrei aqui um pouquinho no Instagram, será que eu podia ter mandado uma mensagem de tudo bem com a pessoa? Ou ter ido lá no quarto do meu filho e conversado um pouco com ele, perguntar como ele está se sentindo, né? Então é um alerta, acho que para todo mundo, texto desse. Que desespero. E eu sou muito ruim de ficar vendo comentário, eu deslizo tudo aqui. Pronto, paz e luz, todos nós estamos sujeitos a viver isso, por isso não devemos julgar. Sim, e a gente também, né, como estudante da doutrina espírita, como trabalhador, a gente sabe que a gente tem que dar oportunidade, né? Deus sempre dá oportunidade para a gente, sempre dá meios para que a gente faça escolhas. E muitas vezes esses meios, ele vem através de outras pessoas. Então, muitas vezes esse alerta aqui que eu estou falando já é um meio, né? Já é uma comunicação para alguém. Então, a gente sempre tem que estar prestando atenção à nossa volta. Temos que ser realmente próximos dos nossos queridos. A Pri também. Empatia e responsabilidade afetiva. Sim, é muito difícil, né, gente? E a gente às vezes entra num ciclo, numa onda aqui de atividades e pressão de trabalho e obrigação dos estudos, né? Provas e curso online e tudo mais, que a gente entra nessa bola de neve e parece que você não vê nada à sua volta, né? E aí quando acontece, é sempre assim, né? Quando acontece uma coisa dessa, a gente para tudo, a gente larga tudo para atender
Então, a gente tem que ter mesmo essa consciência, né? Eu acho que é na verdade, uma das coisas boas, né, que a gente está tendo aqui no isolamento, que é de você estar em casa com a sua família, você estar mais próximo da sua família. Então, vamos levar para o lado bom, né? Vamos pensar que é um tempinho a mais aí para conhecer eles, para ajudar, porque cada um tá lidando de um jeito, né? Tem gente que tá de boa, tem gente que tá com muito medo, tem gente que simplesmente, né, volta a ter alguns pensamentos, a desencadear outras coisas que já tinha no passado. Então a gente tem que estar alerta. A Cá entrou também, a Camila, que as duas são da Juventude Espírita Meimei, bem-vinda. A Monique entrou, bem-vinda, Monique. Boa tarde. Paz e luz, auxiliar nossos filhos desde cedo a reconhecer as emoções. Sim, e é muito difícil, sabe? Uma vez a gente estava conversando e sabe como a gente conseguiu, assim, conversar com meu filho sobre isso? Na própria evangelização infantil. Então, a gente conversando aqui nas aulas online, né? Falando, olha, ele tá difícil de falar, às vezes ele se sente assim, a gente vê, mas ele não consegue expressar, né? E aí a coordenadora falou assim pra gente, conversou com ele, falou, olha, eu vou falar para você igual eu falava com os meus filhos quando era pequeno. A mamãe não consegue adivinhar as coisas, eu não consigo, não tenho bola de cristal para adivinhar o que está dentro da sua cabeça, então você precisa falar, né? A gente não tem como adivinhar. E a gente precisa, né, que você fale. E aí ele passou, ele entendeu e começou a falar. Aí ela deu mais exemplos, né? Fala quando tá triste, fala quando tá sentindo alguma outra coisa, ou quando tá muito feliz, né? Você precisa falar, se comunicar. E a gente, né, não tem esse costume, a gente guarda, né? Ou a gente reclama, né, vive reclamando, ou a gente guarda para si aquilo que a gente sente. Então é uma educação para todo mundo, né? Vamos ver aqui mais. Oi, a Luísa. Ansiosa para a live das 7 horas. Sim, hoje é live da Monique com a Luísio, né? Entrevistas que vocês vão ter 7 da noite. Eu não sei se eu vou conseguir entrar, porque esse horário é um pouco complicado para mim aqui, mas qualquer coisa eu assisto depois, tá? Os segredos da Monique. Vamos ver. Gente, mas acho que serve para todo mundo aqui de alerta, né? Ninguém vive sozinho, ninguém evolui sozinho. A gente sempre está precisando um do outro e a gente precisa sempre estar alerta, né? À nossa volta, o que está acontecendo com as pessoas que estão próximas. Então é isso, né, gente? Vamos levar isso pra gente, vamos ver, né, um tempinho da tarde aí, se você tiver, de repente, achando que precisa dar um oi para alguém, dizer que tá tudo bem, ouvir em alguém, dar simplesmente um abraço, né? Por que não? Por que não? Por que não mudar hoje? Não é mesmo? Vamos nessa então, juntos, e eu agradeço a presença de vocês. E esperamos mais um vídeo amanhã, às 1h30, tá bom? Gratidão e fiquem com Deus. Tchau, tchau!